estudantes do sexto ano! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, nossa aula de número 63. Eu sou a professora Débora e vou pedir que você separe para a nossa aula um material que você já está acostumado. Um caderno, folhas brancas, lápis, borracha, uma caneta e, se possível, um dicionário, certo? Em seguida, anote aí a data de hoje, o número da aula e o nome da nossa disciplina. Eu aguardo. Tudo organizado? Vamos então começar a aula de hoje relembrando o que vimos, o que estudamos na aula anterior, certo? Bom, na aula anterior nós estudamos um cartaz de conscientização sobre soltar pipas, né? Que pode ser um ato divertido desde que você não use o cerol, certo? Vimos também ao analisar esse cartaz o uso de verbos no infinitivo, aqueles verbos que terminam em ar, ir, e aprendemos que usamos essa forma verbal quando queremos tratar de forma genérica, quando não há indicação de tempo ou de pessoa. E estudamos também o verbo no modo imperativo, né? Aquele modo verbal que usamos quando queremos dar uma ordem, um conselho, uma sugestão para alguém. E na aula de hoje, o que é que nós vamos estudar? Bom, na aula de hoje, vamos continuar refletindo sobre a importância, sobre as campanhas de conscientização. O texto que nós vamos ler hoje é uma notícia que fala sobre o lançamento da campanha que nós estudamos na aula anterior. O cartaz que nós estudamos, ele foi uma das estratégias utilizadas por essa campanha de conscientização. Hoje, então, vamos ler uma notícia que fala, então, campanha educativa sobre pipas será lançada nas redes sociais. Vamos, então, juntos fazer a leitura dessa notícia para, então, estudarmos o texto. Acompanhe, então. Campanha educativa sobre pipas será lançada nas redes sociais. Esse foi um texto publicado no dia 27 de novembro de 2020. Uma campanha educativa sobre o uso consciente de pipas será lançada na próxima semana nas redes sociais da Prefeitura. Com animações dirigidas a crianças e adultos, a iniciativa pretende alertar sobre os riscos dessa brincadeira, principalmente quando praticada próximo a fiações elétricas e com uso ilegal de cerol. A produção, realizada em parceria entre a Prefeitura e a produtora Sociedade Cultural, será narrada por servidores e guardas municipais, com a participação dos próprios filhos, que alertarão sobre riscos de acidentes graves e choques elétricos, tanto para quem brinca quanto para qualquer pessoa que esteja ao alcance da linha. A campanha será veiculada a partir da quarta-feira, 2, e, além do vídeo produzido pela empresa parceira, também haverá outros posts relacionados ao assunto. Nosso objetivo é conscientizar as crianças e toda a comunidade, pois algo que seria apenas uma brincadeira pode acabar em tragédia para as duas partes. Então, brinque, mas brinque da maneira certa, sem colocar a si próprio
ou outras pessoas em risco, ressalta a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Suzete Faustino. Então vejam, o que nós lemos agora foi uma notícia, né, que conta, né, que apresenta o fato, né, essa campanha que será lançada no município sobre os perigos do uso do cerol, certo? Bom, quero mostrar para você essa notícia, onde ela foi publicada. Então, no suporte original. Então, essa campanha, ela foi tirada, né, da internet, e você tem ali, ó, o site institucional de onde foi onde foi publicada essa notícia. Então, foi publicada no site da Prefeitura de Santos, né? Em seguida, quero chamar a sua atenção para a manchete, que é o título principal desse texto. Aqui ao lado, você tem ali os ícones, né, onde você pode acessar para ler essa notícia na íntegra e no suporte original em que ela foi publicada. Temos também a data de publicação, certo? Bom, quero analisar com você agora, né? Esse texto que nós lemos é uma notícia. Se é uma notícia, ela tem uma estrutura própria da notícia. Então, quando vamos escrever uma notícia ou quando vamos ler uma notícia, nós devemos prestar atenção, né, à estrutura, né, a forma como esse texto foi organizado para ser publicado. Tudo bem? Bom, a primeira questão, o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é para que você observe que essa notícia, esse texto, ele é dividido em 4 parágrafos, né? Então, quando você tem uma notícia, o primeiro elemento que você vai observar é a manchete, ou o título principal. Vejam, se você olhar, esse título, essa manchete, ele está em destaque, né? São letras maiores, letras em negrito. Por quê? Porque ele tem o objetivo de despertar a sua curiosidade, chamar a atenção do leitor para o fato que vai ser ali apresentado. Em seguida, nós temos ali o primeiro parágrafo da notícia, que nós chamamos de lead, né? E esse primeiro parágrafo, ele é muito importante porque ele vai apresentar as informações que irão despertar a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. Então, quando você pega uma notícia escrita para ler, você vai observar primeiramente a manchete, né, que vai ali te apontar um caminho, vai te mostrar o assunto sobre o qual o texto vai tratar. E quando você começa a leitura, você tem o primeiro parágrafo chamado de lead, que tem ali um objetivo de apresentar resumidamente as principais informações sobre o fato que a notícia está trazendo. Para quê? Para despertar a tua atenção. A sua atenção, quando eu digo, é a atenção do leitor, né? Para que o leitor se interesse e queira saber mais sobre o assunto. Então, no decorrer da notícia, depois do lead, os próximos parágrafos nós chamamos de corpo da notícia. O corpo da notícia vai apresentar detalhes sobre as informações apresentadas no lead, outras informações complementares. Tudo bem? Bom, vamos em frente então, né? Quero chamar a sua atenção agora, trago aqui destacado o primeiro parágrafo. Observe que se você fizer uma leitura bem detalhada desse primeiro parágrafo, você vai conseguir identificar nesse único parágrafo informações como o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu ou acontecerá, né? Como, quando e por que vai acontecer esse fato. Então, o lead, ele tem essa função de mostrar essas informações principais para o leitor já no início da notícia. Tudo bem? Bom, a atividade então que nós vamos realizar agora é a seguinte. Trago para você então algumas informações apresentadas no primeiro parágrafo e vou pedir para que você releia os trechos da notícia e relacione as informações que compõem a lead. Então você tem ali os elementos onde, quem, o que, como, por quê e quando. Vou pedir para que você ligue, para que você relacione, encontre qual dessas informações
se refere a onde aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu, certo? Bom, vou dar um tempo para que você analise com calma, faça a correspondência aí e nós já voltamos para pensar juntos sobre essa questão. Voltamos, vamos então pensar juntos sobre essa questão, certo? Vamos então identificar qual dessas informações nos diz onde essa notícia, essa campanha vai ser veiculada, né? Então, onde? Nas redes sociais da prefeitura. Quem está envolvido com essa campanha? Nós temos ali a prefeitura. O quê? Qual fato essa notícia apresenta? Uma campanha educativa sobre o uso consciente de pipas que será lançada nas próximas semanas. Como que essa campanha será lançada, né? Com animações dirigidas a crianças e adultos. Por quê? Por que essa campanha vai ser lançada? Para alertar sobre os riscos dessa brincadeira, principalmente quando praticada próximo a fiações elétricas e com o uso ilegal de cerol. E quando essa campanha será veiculada nas redes sociais? A notícia traz ali na próxima semana. Para nós, essa identificação de tempo na próxima semana pode parecer vaga, mas daí nós temos que voltar lá no texto da notícia e encontrar a data de publicação da notícia. Tudo bem? Bom, vamos então agora continuar pensando sobre esse texto e eu trago para vocês a segunda questão para pensar. Segundo a notícia que lemos, qual é o objetivo do lançamento da campanha educativa sobre pipas nas redes sociais? Então, quero que você analise com calma e procure responder com qual objetivo será lançada essa campanha. E a questão número 3, na sua opinião, o assunto discutido nessa notícia, né? Precisaria estar em pauta em uma campanha? Então, quero chamar a sua atenção aqui para que você analise com calma, né? O assunto da notícia é o lançamento da campanha, certo? E aí, a questão 3 está perguntando para você, você acha que essa campanha é importante? É importante lançar uma campanha tratando desse assunto? Então, eu vou dar um tempo para que você realize e nós já voltamos.
Ok, então, vamos então corrigir juntos essas questões? Acompanhe lá. Segundo a notícia que lemos, qual é o objetivo do lançamento da campanha educativa sobre pipas nas redes sociais? Então, o objetivo do lançamento dessa campanha é alertar sobre os riscos da brincadeira, certo? Por que alertar? Por que tem risco brincar de pipa, brincar com as pipas? Por conta do cerol. Se vocês lembrarem do cartaz, dizia, pipa é pura diversão, desde que você não use cerol, porque aí o cerol pode acabar com a diversão, certo? E a questão de número 3 é uma questão pessoal. Você pode ter aí elaborado a questão da sua maneira. Uma sugestão de resposta que nós trouxemos é a seguinte, Esse assunto discutido na notícia precisaria estar em pauta em uma campanha? Sim, porque o uso indiscriminado do cerol tem causado muitos acidentes e levado inocentes aos hospitais e até mesmo ocasionado a morte de pessoas. Então, se você retornar à aula anterior, você vai observar que a professora trouxe, inclusive, algumas notícias de jornais falando sobre acidentes que ocorreram devido ao uso do cerol nas linhas das pipas, Então, é importante conscientizar e fazer com que as pessoas mudem de comportamento em relação ao uso do cerol. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, a questão de número 4, nós vamos conversar sobre o assunto principal dessa notícia que nós já lemos juntos. Então, escolha uma das opções para completar a oração. Então, você tem uma oração principal, O assunto principal do texto gira em torno. Então, você vai ler com atenção as alternativas A, B e C e você vai assinalar, você vai identificar aí qual dessas alternativas completa de forma adequada essa primeira oração, essa primeira frase. Qual é o assunto principal que a notícia trouxe para nós? Tudo bem? Vou dar um tempo para que você realize e nós já voltamos. Tudo certo? Deu tempo para que você realizasse? Vamos então agora conferir, Vamos identificar essa resposta juntos. Então, o assunto principal do texto gira em torno de ou dos. Vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Dos problemas causados pelas pipas ilegais entre crianças e adultos. O texto da notícia, o assunto principal que essa notícia nos traz, está falando dos problemas causados pelas pipas ilegais? Não está falando sobre isso, Será que o assunto principal gira em torno dos riscos causados pela prática de soltar pipas próximo aos fios elétricos e o uso do cerol? Ou, ainda na letra C, o texto, o assunto principal do texto gira em torno dos riscos para as crianças e adultos que soltam pipas? Vejam, o texto fala, que soltar pipas com o uso do cerol pode trazer problemas. Então, a questão C também não está correta. Então, nós temos ali a alternativa B.
O assunto principal do texto gira em torno dos riscos causados pela prática de soltar pipas próximo aos fios elétricos e o uso do cerol, né? A campanha toda é para mudar a atitude das pessoas que brincam com pipa, né? Para que não usem mais o cerol. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos então continuar pensando sobre esse assunto. Agora nós identificamos na questão 4 o assunto principal da notícia. Na questão 5, eu quero agora que você identifique qual das alternativas diz o contrário do assunto principal. Então, eu vou dar um tempo para que você releia as alternativas e você assinale aquela que contradiz com o que você leu na notícia, certo? Que vai contra a ideia principal da notícia, certo? Um tempo para que você realize e nós já voltamos. Ok, vamos então corrigir essa questão, né? Lembrando então que você precisava procurar aí, né, a informação que contradiz o assunto que nós lemos na notícia, né? A informação principal que nós lemos na notícia. Então vamos procurar identificar. A alternativa A: soltar pipas pode ser uma diversão perigosa quando realizada próximo aos fios elétricos. Essa informação, ela está de acordo, é isso que é afirmado no texto da notícia. Então, não é essa a alternativa que contradiz. Vamos ler a questão B. A prática de soltar pipas com linhas preparadas com cerol é apenas uma diversão para adultos e crianças. Bom, de acordo com o que nós lemos na notícia e na campanha, no cartaz de conscientização, nós vimos que quando nós usamos o cerol, deixa de ser só uma diversão, porque pode causar riscos para outras pessoas. Então a gente já percebeu que essa alternativa, ela vai contra o que está falando na campanha, né? Porque a campanha está dizendo justamente o contrário, que cerol não é diversão, que nós não devemos usar. Então nós já sabemos que essa alternativa está contradizendo o que foi dito na notícia, o que foi lido na notícia. Só para conferir, vamos terminar a leitura da letra C. Crianças e adultos que soltam pipas precisam ficar atentos aos locais adequados para a realização da brincadeira. Essa informação está correta, né? Justamente é isso que se quer ensinar, né? Que pipa tem que soltar em campos abertos, não no meio de centros urbanos onde tem postes, fios, né? Redes elétricas, para justamente evitarmos os acidentes. Tudo bem? Espero que você tenha acertado aí na sua casa. Bom, quero agora conversar com vocês, né? Reler um trecho e pensarmos, né? O trecho que a gente traz aqui agora, ele está entre aspas. Então você vai observar que é uma citação, que é uma fala de alguém dentro do texto da notícia, certo? Vamos fazer a leitura então. Nosso objetivo é conscientizar as crianças e toda a comunidade, pois algo que seria apenas uma brincadeira pode acabar em tragédia para as duas partes. Vejam que fecha aspas, então a fala termina aqui. Nele, né, nesse trecho,
observamos a presença da fala da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Suzete Faustino. E aí eu trago uma pergunta para você. Por que essa declaração é importante? Por que foi importante trazer aqui uma fala, uma afirmação da presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Qual é essa afirmação que ela faz, né? Qual é a importância disso para o texto da notícia? Quero que você leia as alternativas, identifique a alternativa correta e nós já voltamos para pensar juntos sobre essa questão. Tudo bem, voltamos. Vamos então corrigir, vamos pensar juntos sobre essa questão. Qual é a importância, né, da fala, da afirmação dessa pessoa para esse texto? Então temos ali, né, a letra A. Por que essa declaração é importante? Letra A. A declaração da presidente traz mais credibilidade ao texto, já que ela é uma autoridade. Letra B. É importante essa declaração para esclarecer sobre as tragédias causadas pelas pipas. Ou letra C, a declaração mostra que é preciso tomar cuidado quando estamos brincando. Vejam, a alternativa que você deve ter anotado aqui é a alternativa A. Essa fala é importante, traz credibilidade ao texto, porque essa pessoa que está falando, ela conhece sobre esse assunto, né? Como ela é presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela tem ali dados, ela traz ali, ela tem uma série de conhecimentos sobre esse assunto para falar sobre isso. Então, isso traz credibilidade ao texto da notícia. Tudo bem? Bom, vamos agora pensar nessa notícia parágrafo a parágrafo. Lá no início da aula mostrei para vocês que essa notícia ela foi dividida em 4 parágrafos. Nós vimos lá que o primeiro parágrafo nós chamamos de lead, que trazia as informações principais do texto. E os demais parágrafos, eles detalhavam essas informações. Agora proponho para você um desafio. Eu vou pedir que você relacione, né, cada coluna de acordo com as informações que aprendeu. Então eu trago aqui 2 tipos de quadros. No quadro amarelo, você tem ali os parágrafos escritos como eles estavam na notícia. Você tem o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto. E nos quadros verdes, você tem ali as letras A, B, C e D. O que é que eu estou propondo que você faça aqui? Cada quadro verde, ele é o resumo, né, de um dos parágrafos acima. Então, será preciso que você relacione o quadro verde ao quadro amarelo. O quadro verde A, ele é o resumo de qual dos parágrafos acima, de qual quadro amarelo. E assim, sucessivamente. Repare que eles não estão em ordem. Você é que vai ter que encontrar, identificar
Cada um dos quadros verdes, ele é o resumo de qual dos quadros amarelos, certo? Vou dar um tempo para que você releia com bastante atenção e procure identificar aí os resumos, né, de cada parágrafo e associar corretamente. Ok, então agora vamos fazer a leitura de cada parágrafo e em seguida identificar qual dos quadros apresentava a síntese, né? A informação principal desse parágrafo, certo? Acompanhe então. O primeiro parágrafo. Uma campanha educativa sobre o uso consciente de pipas será lançada na próxima semana nas redes sociais da Prefeitura. Com animações dirigidas a crianças e adultos, a iniciativa pretende alertar sobre os riscos dessa brincadeira, principalmente quando praticada próxima a fiações elétricas e com o uso ilegal de cerol. Então, o quadro que apresentava o resumo, né, as informações principais desse parágrafo, é o quadro da letra D. Né? Qual é, resumidamente, a ideia principal desse parágrafo? Né? O que é que ele traz esse parágrafo? Ele anuncia a criação de uma campanha educativa para prevenir acidentes com pipas. Em seguida, nós temos ali o segundo parágrafo. Vamos fazer a leitura do segundo parágrafo, então. A produção, realizada em parceria entre a Prefeitura e a produtora Sociedade Cultural, será narrada por servidores e guardas municipais, com a participação dos próprios filhos, que alertarão sobre riscos de acidentes graves e choques elétricos, tanto para quem brinca quanto para qualquer pessoa que esteja ao alcance da linha. Então, o quadro que traz o resumo, né, as informações principais desse parágrafo é o quadro da letra B. Então, o que é que esse parágrafo nos traz, né? Ele explica os detalhes da campanha, os participantes e o público-alvo. Em seguida, nós temos o terceiro parágrafo, que nos diz: a campanha será veiculada a partir da próxima quarta-feira, dia 2, e além do vídeo produzido pela empresa parceira, também haverá outros posts relacionados ao assunto. O quadro que nos traz o resumo, a síntese desse parágrafo, é o quadro da letra A, que nos diz que esse parágrafo esclarece sobre a data de início da campanha e como as informações serão publicizadas. E por último, o quarto parágrafo, que nos diz lá: nosso objetivo é conscientizar as crianças e toda a comunidade, pois algo que seria apenas uma brincadeira pode acabar em tragédia para as duas partes. Então brinque, mas brinque da maneira certa, sem colocar a si próprio ou outras pessoas em risco. Ressalta a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Suzete Faustino. Então, o quadro que sobrou, que traz o resumo, a síntese desse parágrafo, é a letra C, que nos diz que esse parágrafo retoma os objetivos da campanha e ressalta que há formas adequadas de brincar de pipa,
sem que precisemos usar o cerol. Tudo bem? Então é importante, quando você realizar a leitura de um texto, você procurar identificar nesse texto as informações principais de cada parágrafo, certo? Isso vai te ajudar a melhorar a compreensão leitora, né? A realizar uma leitura com autonomia. Tudo bem? Bom, já chegando para o final da nossa aula, quero analisar ainda uma última questão com vocês. Coloco no quadro esses trechos para que você observe a escrita das palavras sublinhadas. Veja, nós temos a manchete, o título principal. E a professora destacou a palavra campanha. Campanha educativa sobre pipas será lançada nas redes sociais. Quero que você observe a forma como a palavra campanha foi escrita nessa manchete, nesse título. Já no decorrer do texto, né, no começo do texto, nós temos ali novamente a palavra campanha destacada. Desta vez, ela está dentro do seguinte trecho: uma campanha educativa sobre o uso consciente de pipas será lançada na próxima semana nas redes sociais da prefeitura. Quero perguntar para você, reparou que no título a palavra campanha está escrita com letra maiúscula? Já no começo do texto, na primeira frase, a palavra campanha, a mesma palavra, foi escrita com letra minúscula? Por que isso acontece? Você saberia me explicar? Então, agora, marque a resposta que corresponde ao porquê, ao motivo da palavra campanha estar grafada de diferentes formas. Faça a leitura bem atenta das alternativas e identifique aí, né? Por que é que na manchete da notícia a palavra campanha estava escrita com letra maiúscula e no meio da frase, né, já no começo do texto, ela foi escrita, grafada com letra minúscula? Eu aguardo para que você realize com atenção. Tudo bem? Espero que você tenha conseguido identificar com facilidade, né? Esse é um assunto que a gente já vem estudando em vários anos, certo? Mas vamos fazer a leitura e procurar identificar aqui, né? Qual é a resposta certa e as erradas, por que é que estão erradas. Então vamos ver lá. Na alternativa A, campanha se referindo a um nome próprio, escrito em letra minúscula, e substantivo comum, escrito em letra maiúscula. Não, campanha não é um nome próprio. Nome próprio são aquelas palavras que se referem a alguém ou alguma coisa em especial. Então, nomes de pessoas, nomes de entidades, de instituições. No caso, campanha não é um nome próprio. Então, nós já sabemos que essa alternativa não está certa. Vamos pensar então na letra B. Novamente nós temos ali, ó, nome próprio escrito com letra maiúscula e substantivo comum escrito em letra minúscula. Isso está correto quando você tem um nome próprio. No caso da palavra campanha, você não tem um nome próprio, então não se aplica. Vamos pensar agora na questão C. Palavra em início de frase. Então, campanha é uma palavra que está escrita no início da frase. Por isso, ela deve ser escrita em letra maiúscula. Está correto. Vamos ver a segunda explicação. Substantivo comum escrito em letra minúscula. Também está correto. Então, nós já sabemos que a letra C é a alternativa correta. Vejam,
a palavra campanha, ela é um substantivo comum, certo? E por que ela foi escrita no início, né, no título da notícia, com letra maiúscula? Porque ela estava no início da frase. Qualquer outra palavra que estivesse ali no início daquela frase também teria que ser escrita com letra maiúscula. E quando ela estava no meio do texto, ela é uma palavra, um substantivo comum, como qualquer outra, então deveria ser escrito com letra minúscula, certo? E por que a letra D está errada? Palavra em início de frase escrita em letra minúscula. Não, né? Que nós já sabemos que está errado, porque quando a palavra campanha estava no início da frase, ela estava escrita com letra maiúscula, certo? Nós sempre devemos começar as frases com a letra inicial das palavras maiúsculas, tudo bem? Aproveito para relembrar aqui com você novamente algumas das regrinhas que nós já estudamos. Quando que nós devemos usar letra inicial, né, das palavras maiúsculas e quando devemos usar essas letras de forma minúscula, certo? Vamos fazer um exercício sobre isso, um exercício de pensamento sobre isso? Então eu quero que você observe que na notícia há outros casos de uso de letras maiúsculas e minúsculas. Observe então, pipas, escrito com letra minúscula, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com letras maiúsculas, brincadeira, letra minúscula, Suzete Faustino, maiúscula, Prefeitura, com letra maiúscula, Fiações Elétricas e Serol, com letra minúscula. O que é que eu quero que você faça aqui? Escreva as palavras nos quadros de acordo com a regra usada para registro da letra inicial. Então, analise o quadro. Quais dessas palavras foram escritas com letra inicial maiúscula porque se tratam de substantivos próprios, nomes próprios de lugares, de instituições, de organizações, certo? De pessoas. E quais dessas palavras aí foram escritas com letra minúscula porque são substantivos comuns? Eu quero só que você faça esse exercício de pensamento e coloque cada palavra no seu quadro, ok? Tudo bem? Voltamos. Vamos então fazer a correção dessa atividade? Então observe lá, né? Nós temos no quadro alguns substantivos próprios. E nós sabemos que os substantivos próprios, independente se eles estão no começo da frase ou no meio, eles sempre serão escritos com letra maiúscula. Então, nós temos aí as palavras Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Suzete Faustino e a palavra Prefeitura. Já os substantivos comuns, eles, quando estiverem no meio das frases, vão ser sempre escritos com letra minúscula. Quando que o substantivo comum vai ser escrito com letra maiúscula? Só quando ele estiver no início das frases. No caso aqui, eles estão no meio das frases da notícia, por isso foram escritos com letras minúsculas. Então nós temos aí as palavras pipas, brincadeira, fiações elétricas e cerol. Tudo bem? Bom, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado e eu aguardo você para as próximas aulas, certo? Até mais então!